Muita gente gosta de dirigir, mas será que alguém gosta mesmo do trânsito nas grandes cidades brasileiras? Lentidão, barulho, estresse, o trânsito virou um dos maiores problemas e um dos piores transtornos cotidianos para a população das grandes cidades urbanas. Em Goiânia, claro, a situação não é diferente. Mas será que isso realmente precisa ser assim? O que pode ser feito para mudar essa situação? O Se Liga na UFG foi descobrir e este é o assunto do programa de hoje. Fique ligado! Infelizmente, acidentes são comuns no trânsito das grandes cidades. Em muitas situações, nos deparamos com mortes ou com pessoas com ferimentos graves. Por isso, o Se Liga na UFG foi conhecer o programa Vida no Trânsito. Confira! Olá pessoal, eu sou o Ataliba Libânio do Departamento de Saúde Coletiva do IPTESP UFG. Estou aqui com vocês para a gente conversar um pouco sobre o programa Vida no Trânsito implantado nos municípios brasileiros. O programa Vida no Trânsito é uma iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com vários outros ministérios, principalmente o Ministério das Cidades. E ele surgiu no início da década de ações para a segurança no trânsito, que foi uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde, juntamente com a Bloomberg Filantropia. E eles escolheram 10 países no mundo para implantar esse projeto. Hoje o programa está em todas as capitais brasileiras, nos municípios com mais de 1 milhão de habitantes, e também hoje ele já está em outros municípios menores, por exemplo, aqui em Goiás, no município de Senador Canedo, em outros estados e municípios do interior também. O cerne do programa, ele tem como meta reduzir as mortes e os feridos graves causados pelos acidentes de trânsito. Então, o que nós fazemos? Montamos comissões intersetoriais que envolvam todos os órgãos que tem no município que estão envolvidos com o trânsito. E esse pessoal, eles montam uma comissão intersetorial e eles identificam quais os principais fatores de risco que levam a acidentes de trânsito nas cidades. E a partir desse fator de risco é definido, desenvolvido um plano de ações integradas onde se visa reduzir esses fatores. A UFG nós trabalhamos primeiro monitorando o programa Vida no Trânsito no Brasil. Então a gente monitora o grau de implantação desse programa nos municípios e monitoramos também os indicadores finalísticos, principalmente as mortes causadas pelo trânsito no Brasil e também as internações hospitalares. Além disso, a UFG coordena um curso de capacitação, de formação dos profissionais que trabalham nesse programa Vida no Trânsito nos municípios. O curso é totalmente através do ensino à distância. Então, nós usamos a plataforma da UFG, do CIAR da UFG, e através da plataforma Moodle de ensino à distância da UFG, nós estruturamos o curso na forma de módulos. Além de dar o curso de formação através de ensino à distância, a gente também apoia, principalmente aqui em Goiânia, em outros municípios também, as ações do próprio programa no município. E para falar sobre trânsito, o Se Liga na UFG de hoje recebe Hugo Alexandre Dantas do Nascimento, cientista da computação e professor do Instituto de Informática da UFG. O Hugo também é um dos responsáveis, melhor dizendo, pelo PETGIM, um software para o planejamento do tráfego urbano desenvolvido pelos Institutos de Informática, de Matemática, de Estatística, de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás. Professor, seja bem-vindo ao Se Liga, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço, Marcelo, é sempre uma boa oportunidade de estar aqui discutindo de um problema que é bastante recorrente e que a gente enfrenta todo dia. Certo. Professor, conta aqui para mim, o que é o PETGIM? O PETGIM é um sistema computacional que foi construído com base de resultados de pesquisa realizados pelo Instituto de Informática com parceria do Instituto de Matemática e Estatística. Esse software ele vem a atender uma demanda da área de engenharia de transporte, de tráfego, quando a gente tem a necessidade hoje de fazer intervenções nas vias, por exemplo, construir um viaduto,
proibir uma conversão à direita ou então fazer uma mudança do tempo de semáforo. E antes de ir lá na prática fazer essa intervenção, o software permite que a gente simule esses resultados, esses eventos, e aí faça então tome uma decisão melhor se o efeito vai ser positivo ou não dessa intervenção. Professor, nós assistimos agora há pouco o programa Vida no Trânsito, né, que tem o objetivo aí de reduzir as mortes ou os feridos graves, né, com acidentes no trânsito. Esse é um assunto bem interessante porque existem pesquisas que dizem que em São Paulo, por exemplo, mais pessoas morrem no trânsito do que por armas de fogo. Por que nós estamos acostumados com essa realidade, professor? Eu acredito que, em geral, é pela a falta de uma iniciativa pública, do setor público, de trabalhar com esse problema de uma maneira visando realmente minimizar os acidentes, né, as mortes no trânsito. E aí, como cidadão comum, a gente fica meio com os braços, né, as mãos atadas, não tem muito o que fazer. De vez em quando a gente vê uma movimentação, uma passeata, reclama, as pessoas postam vídeos no YouTube, mas aí depende da iniciativa pública, e aí tem os setores próprios, né? Tem as nossas secretarias de trânsito, tem os próprios prefeitos que podem encarar esse como um problema principal, emergencial, e tomar as diversas medidas, ações para tentar coibir, né, a má direção do trânsito, evitar os problemas em vias que a gente já sabe que são complicadas mesmo, porque ainda tem algumas interseções que é proibido, é permitido virar em qualquer mão, isso gera uma conectividade muito grande naquele ponto e é fácil de ter um acidente. Então, é priorizar essas ações. Ok. Bom, professor, a gente já continua essa conversa. O Se Liga na UFG vai agora para o intervalo, mas é rápido. Daqui a pouco nós estamos de volta. Se Liga na UFG está de volta e o assunto de hoje é trânsito. Por isso, contamos com a presença de Hugo Alexandre do Nascimento, cientista da computação e professor do Instituto de Informática da UFG. Hugo também é um dos responsáveis pelo PETGIM, um software para o planejamento do tráfego urbano desenvolvido por um grupo de pesquisadores aqui da universidade. Bom, professor, quando nós pensamos em trânsito, né, no trânsito das grandes cidades brasileiras, eu queria que o senhor falasse o quanto cada um é responsável, tanto o governo quanto as empresas privadas que são ligadas direto ou indiretamente com o setor e também a gente, né, nós, os cidadãos. Na verdade, a responsabilidade ela é de todos, né? Você citou muito bem, né? Desde o cidadão que muitas vezes tira uma carteira de motorista, mas apesar de ter a carteira, de fato, na prática, não estar preparado para dirigir numa cidade grande, né, com todas as condições complexas do trânsito, e muitas vezes até com o motorista do lado ali, aí ele quer priorizar o dele em detrimento do outro, né, chegar primeiro, aí passa por cima das regras, até o governo que precisa de investimento, né, que tem que estar atento a essa questão do trânsito e ser proativo ao invés de reativo quando os problemas acontecem. Mas é uma situação complicada se a gente considerar que as grandes cidades brasileiras elas tiveram uma explosão, até para serem grandes, né, populacional inesperada. Quer dizer, a gente não imaginava há 50 anos, né, há 60 anos que ia chegar nessa quantidade de pessoas que a gente tem hoje e com esse trânsito, né, com quase todo mundo ali tendo, né, em Goiânia praticamente, né, mais de um carro por habitante. Né? Então, é difícil estruturar uma coisa quando ela cresce tão rápido. Né? Ok, o senhor falou aí que Goiânia tem aí quase um carro por habitante, né? Nós vamos conhecer agora que existem pessoas que estão preocupadas com essa situação e buscando soluções para esse problema que, sem sombra de dúvidas, não é um problema sem solução. Conheça aqui conosco o Caronas UFG, um aplicativo desenvolvido por estudantes do curso de Engenharia de Transportes da UFG, com o objetivo de promover a carona solidária. Olá, eu sou Débora Batista, estudante do curso de Engenharia de Transportes. Estamos aqui no campus de Aparecida e eu vou falar para vocês sobre o aplicativo Caronas UFG. O aplicativo Caronas UFG foi desenvolvido através de um desafio da disciplina de Introdução à Engenharia, feito pelo professor João Paulo Souza e eu mais 5 colegas meus.
decidimos desenvolver esse aplicativo de carona solidária mediante a necessidade que os alunos tinham de se locomover entre os campos da UFG da região metropolitana. Era um desafio que eles desenvolvessem um projeto que pudesse solucionar ou pudesse propor uma solução de problemas reais para a região metropolitana de Goiânia. E aí, um dos grupos pensou no aplicativo que está voltado para uma das 5 áreas de engenharia de transportes, que é a área de tecnologia da informação. Nosso aplicativo funciona a partir do cadastro. Eu apresento o meu vínculo com a própria UFG e a partir daí eu clico em buscar carona ou oferecer carona. E aí terá os meus dados lá. Se eu estiver oferecendo a carona, eu terei que colocar os dados do carro. Se eu estiver buscando a carona, vou ter que colocar o terminal que a pessoa que estiver oferecendo me buscaria. A gente ainda tem muita coisa para melhorar mesmo o aplicativo, né? Então a nossa construção foi, por isso que a gente não está em pleno funcionamento. A gente fez um protótipo da ideia de ter um aplicativo de carona solidária. Bom, o aplicativo Caronas UFG contribui no sentido de que, a partir de algumas particularidades que nós observamos, né? Pessoas que tinham interesse em oferecer carona, outras pessoas que precisavam pegar carona, né? E o caos do transporte público na região metropolitana, então tudo isso culmina, né, na necessidade de termos aí um modo, né, um mecanismo de transporte de pessoas de forma mais inteligente. Eu penso que será grande aceitação, porque é uma coisa que a gente necessita muito e é uma coisa que vai ajudar. Eu não vou ter que pagar alguma coisa, vai ser muito mais barato, vai ser muito mais confortável, vai criar um vínculo e vai facilitar a minha locomoção. Então eu penso que vai ser uma aceitação muito grande. Nos espaços das profissões mesmo nós tivemos contato que seria uma coisa interessante. Bom, professor, aproveitando aqui o gancho dessa matéria, acho que a gente podia falar um pouco de transporte público, né? A gente vê algumas vezes a prefeitura, né, o governo mexendo no trânsito, criando viadutos, mas nem sempre isso parece dar resultado. Talvez investir no transporte público não seria a melhor solução? Todas as pesquisas recentes apontam que o uso do transporte público é onde a gente tem que dar a priorização, o investimento prioritário, uma vez que o transporte individual com o veículo ele não escala, ao contrário, ele consome muito espaço, tem um grande gasto de combustível, emissão, né, de monóxido de carbono, ruído excessivo e transporta poucas pessoas, uma média de 2,5, né, 3 passageiros no máximo ali por veículo. Então, o transporte público é, assim, a solução, né, que a gente entende. Sim. E aí o nosso sistema hoje, o PET-Jeans está focado em veículos 4 rodas, mas tem ampliações, já tem pesquisas para serem incorporadas no sentido de ônibus, né, e a relação do ônibus com o veículo individual. Eu sei que o senhor não tem dados, mas o senhor acredita que seria necessário investir mais no transporte público? Sim, novamente, esse é o prioritário. A gente tem visto algumas mudanças em Goiânia, por exemplo, né, quando se colocou vias preferenciais, por exemplo, no eixo Anhanguera, nós temos preferenciais, né, exclusivas, né, para ônibus e preferenciais em alguns outros sentidos, né. Essas mudanças são muito boas. Estão fazendo ampliações, né, novos terminais. A gente tem que repensar o trânsito de uma maneira radical, incluir a mobilidade também das bicicletas, porque as bicicletas entre 8, máximo 11 quilômetros de distância, elas são muito boas. Nós tivemos uma experiência em 2016 dessas bicicletas compartilhadas, é um embrionário ali, a gente tem que expandir isso, porque aí a gente consegue combinar uma mobilidade realmente muito mais saudável, efetiva, que não consome tanto impacto ambiental, ruído, né? E que é a bicicleta junto com a questão do transporte urbano. Acho que essa mistura ali é a grande solução para a Goiânia, inclusive de curto, longo, né, médio e longo prazo, tranquilamente. Ok. Bom, o Se Liga na UFG vai para mais um intervalo e volta em instantes. Fique com a gente. Se
Se Liga na UFG está de volta e o assunto de hoje é trânsito. Por isso, contamos com a presença de Hugo Alexandre do Nascimento, cientista da computação e professor do Instituto de Informática da UFG. Ele também é um dos responsáveis pelo software PetGym, que é usado para o planejamento do tráfego urbano, desenvolvido por um grupo de pesquisadores da UFG. Professor, nós já falamos de alguns problemas, nós já apontamos algumas soluções, mas eu queria saber do senhor se existe um caminho para a gente, de fato, resolver o problema do trânsito nas cidades brasileiras. Eu diria que mais de um caminho, né? Eles têm que ser tratados de forma paralela. Nós temos que ter uma ação de educação para o trânsito, essa é uma das coisas que é em massa, né? É preparar as pessoas para que de fato elas se conscientizem da sua importância no trânsito, de deslocar. Isso não só para as pessoas, as empresas também, né, que podem trabalhar com modelos, quando o trabalho é intelectual, de flexibilizar a relação do trabalho local, no local de trabalho com o local da residência da pessoa. Isso é uma mudança que tem acontecido, né, culturalmente. Algumas pessoas hoje trabalham em casa, vão algumas vezes para lá. Tem que haver mudanças de legislação também para facilitar esse aspecto. Então essa é uma das primeiras mudanças, né, cultural das pessoas, das empresas. E aí tem que haver uma grande proatividade, né, dos setores públicos responsáveis pela gestão do trânsito nas cidades, de forma a prever esse crescimento populacional, identificar os pontos que vão ser pontos de congestionamento e começarem essas mudanças de infraestrutura que for feito previamente. E aí software como o PetGym e outros ferramentais tecnológicos são importantíssimos, eles têm que ser utilizados. Certo. Pensando aí nessas medidas que o senhor falou, o senhor consegue ser otimista quando a gente pensa no futuro dessas grandes cidades brasileiras, quando o assunto é trânsito? Claro, com certeza. Nós temos visto aí mudanças tecnológicas que são fantásticas. Essas mudanças, a gente já começa a utilizá-las, né? Elas vão fazer uma grande melhoria, e uma delas, por exemplo, é o fato de vários de nós que já estão utilizando o Google Maps ou o Waze, né, que são ferramentas que você hoje já vê antes de sair de casa como é que vai estar o trânsito, e muitas vezes o sistema já sugere uma rota alternativa, não aquela que você faria, para evitar congestionamentos. Então isso melhora demais. A gente está saindo aí de um modelo em que cada um tentava resolver o seu, é chamado modelo de equilíbrio do usuário, para um modelo de sistema ótimo, uma otimização do sistema, em que essas movimentações são mais otimizadas, né, dentro do sistema, do processo de tráfego. Então é uma evolução. A outra, que ainda não chegou assim no Brasil, a gente vê muito nos Estados Unidos, né, experimentalmente, talvez no Brasil, em alguns casos, em algumas universidades, é o veículo autônomo, né, o carro autônomo, aí com a ideia realmente de que um sistema autônomo, que não é, a inteligência não está só naquele veículo, provavelmente a gente poderia ter uma inteligência centralizada em um data center, e os veículos todos se comunicam para prever a melhor rota e fazer a direção, né, para aquele caminho que você quer chegar, aí com menos acidente, com mais segurança, com a possibilidade de a pessoa estar lendo um material, discutindo alguma coisa no carro, né, que otimiza o tempo, otimiza o tráfego como um todo. Então essas são algumas das poucas tecnologias que a gente discuta mais e já começa a interagir, né, com elas, mas vão vir muitas outras, e eu tenho certeza que com o trabalho, que aí é que é o fundamental, da educação das pessoas e do pensar proativo antes dos problemas acontecerem, aí os problemas vão ser resolvidos de uma maneira, né, muito mais rápida, a gente vai ter menos dor de cabeça. Problemas de mobilidade sempre vão acontecer, isso nunca encerra, né? Sempre a gente tem mais pessoas, tem mais necessidades de deslocamento, mas a ideia é não chegar numa situação caótica em que as coisas são travadas, né? A gente não tem como resolver ou remediar erros do passado, é prever isso antes desses problemas acontecerem. Pensando nisso, a gente percebe que a solução do trânsito ela acaba impactando em várias outras soluções, né? Se a gente utilizar a bicicleta, por exemplo, ela acaba mudando aí o estilo de vida, dando mais qualidade de vida para o cidadão, né, professor? E isso daí como eu tinha comentado, né? Quer dizer, o fato de você ter um veículo, que a bicicleta é considerada como veículo no nosso código, né, de trânsito, um veículo com pouco custo, né, de fabricação, pouco dano para a fabricação também ao meio ambiente, né? Quer dizer, não emite poluentes, né? Tem um desgaste em ferro, tem algumas coisas que está na bicicleta, né? Mas é mínimo. A facilidade de você deslocar e estar fazendo uma atividade física,
né, ali dentro. Caminhos, né, mais rápidos, porque muitas vezes hoje no trânsito caótico você fica no congestionamento preso ali no carro, ou mesmo num ônibus, muitas vezes quando não tem uma via exclusiva para ele, né, você fica preso naquele congestionamento. Com a bicicleta a gente tem uma facilidade de evitar tudo isso. Combinando as duas coisas, eu acredito que vai ser uma solução muito boa, mas nós temos que pensar diferente. Nós temos que muitas vezes deixar o carro em casa para começar a trabalhar com essas novas formas de mobilidade. Ou nem mesmo adquirir o carro, como se faz em cidades já em países desenvolvidos. Professor, nossa conversa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua participação aqui no Se Liga. Eu agradeço, Marcelo. É muito bom estar com vocês. Bom, e antes de o senhor ir embora, professor, eu quero convidá-lo para assistir ao nosso quadro Vida no Campus. Hoje, no Vida no Campus, nós vamos conhecer Pitias Lobo, que é professor de Educação Física no CEPAI, o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da UFG. Olá, sou o professor Pitias Alves Lobo, sou professor de Educação Física aqui no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, CEPAI, o histórico Colégio de Aplicação, e estou na UFG desde 2009. Tive uma trajetória muito requerida, né, através dos esportes, né, atletismo, futebol. Queria ser jogador de futebol, como não foi possível, fui estudar. E formei em 1998, em 2001 eu concluí a especialização em Educação Física Escolar, em 2009 eu concluí o mestrado e atualmente sou doutorando da Faculdade de Educação da UFG. Bem, eu gosto muito de criança, gosto muito de adolescente, gosto muito da juventude brasileira, e por não dizer goianiense. E por assim dizer, adoro festa, por isso historicamente tenho coordenado a festa junina do CEPAI. Estamos articulados também com um projeto muito importante da escola chamado Pipoesia, que é a articulação do brinquedo pipa com o jogo, que é um elemento cultural da educação física também. São imagens marcantes, são sujeitos e pessoas interessantíssimas que marcaram não só minha trajetória acadêmica, mas minha visão de homem, de mundo, de sociedade. Dentre eles eu destaco o professor Nivaldo Davi, que é histórico, uma contribuição muito importante dentro do cenário da UFG e dentro do cenário da educação física brasileira e do movimento geral que existe no conhecimento da universidade. Espero desenvolver toda essa trajetória dos elementos da cultura corporal através da luta, da dança e continuar a manifestar a expressão das aulas de educação física com qualidade aqui no CEPAI. O Se Liga na UFG de hoje vai chegando ao fim, mas a programação da TV UFG continua. Fique ligado no canal 15.1 do sinal digital ou no canal 21 na NET Goiânia. Você também pode nos acompanhar pela internet, no site da TV UFG ou nas nossas redes sociais. Acesse e aproveite. Nos vemos no próximo episódio. Tchau!